Se você for escutar o que os outros falam com você, olha para cá, nem de casa você sai, meu irmão. Se você for levar em conta o que os outros falam quando te vê, nem de casa você sai. A mulher gostou de um vestido aqui do shopping, comprou o vestido, chegou perto de uma amiga dela, a amiga dela falou assim: você gostou desse vestido? Gostei. Você gostou? Falou assim: ó, eu não gosto de vestido verde, parecendo uma floresta. O que essa mulher tinha que ter pensado? O gosto é seu, eu gostei, e quem vai usar não é você, sou eu. Então eu estou feliz. A mulher voltou para casa, tirou o vestido e não usa mais o vestido. Toda vez que ela põe o vestido, ela ouve: nossa, está igual uma floresta amazônica. Viu o que acontece com você? Se você não é blindado ao que os outros falam para você, você passa a não usar tal roupa, você passa a não gostar do seu cabelo, você passa a não gostar do seu corpo. Eu vou contar onde, não, que é antiético, né? Mas eu fui num lugar, as pessoas se movimentam muito, e tinha no meio lá uma gordinha. E põe gordinha nisso. Meu filho, aquelas mulheres magras, todas fazendo assim no espelho, ó, e no meio delas a gordinha. E ela chamava a atenção de todo mundo. O iPad, pelo tamanho? Não, pela simpatia e pela alegria de estar fazendo o que ela gosta. Eu não sei se você já percebeu, toda pessoa mais gordinha, ela é altamente simpática. A maioria dos gordinhos são simpáticos. A maioria de pessoas muito magras e muito bonitas tem uma tendência a serem antipáticas. Qual é o motivo que a psicologia explica? Porque a pessoa, eu estou falando muito de artistas, pessoal mais não me toques, não me reles. Esse pessoal olha e fala assim: eu tenho o corpo que muita gente sonhou em ter, o rosto que muita gente sonhava em ter, então eu não preciso agradar ninguém. As pessoas que têm que me agradar porque elas querem estar perto de mim. O gordinho ou a gordinha, inconscientemente ela pensa assim: eu não estou no padrão dessas modelos, desses atores, então eu tenho que conquistar, não é pela minha aparência, a aparência não conta, eu tenho que conquistar pela minha simpatia. Eles são mais simpáticos. Então nesta aula, todo mundo dançando, tinha umas 3 pirigueiras no canto assim, umas loiras, com a calça de cotton em tempo de estourar, com as pernas mais grossas que a minha barriga, e estava lá, ó, aqui. E a gordinha olhando pro espelho assim, ó. Gente, todo mundo ficou olhando e falou: gente, olha como ela está feliz. Se você for escutar o que os outros falam com você, olha para cá, nem de casa você sai, meu irmão. Se você for levar em conta o que os outros falam quando te vê, nem de casa você sai. Agora eu te pergunto, a palavra do outro é que determina quem você é, ou você sabe quem você é? Se você sabe quem você é, você se blinda. Se você não sabe quem você é, a palavra do outro tem poder sobre você. E a frase que eu gosto muito: enquanto a carruagem passa, a cachorrada late. Meu filho, esteja na carruagem. Coloque na sua carruagem quem você ama. Coloque a Deus com você. E ó, perna para quem te quero. Onde você passar, a cachorrada late. Mas você não vai ficar preocupado com quem está de fora. Cuide quem está dentro. Somente a palavra de 3 pessoas devem ter peso para você. Vou falar lentamente e você repita. Primeiro, Deus. Segundo, as pessoas que te amam. Terceiro, as pessoas que me conhecem. Deus, porque eu sou obra das mãos dele e ele me conhece. As pessoas que me amam, porque se me amam, me respeitam. E as pessoas que me conhecem, se me conhecem, me admiram. Fora esses 3, deixa falar até o canto da boca espumar. Não leve em conta nada, porque a palavra dos outros não vale absolutamente nada, nem para Jesus e nem para nós. Repitamos: nem para e nem. Você viu que Jesus não foi justificar que ele não era aquilo, são os outros. O que me importa são os próximos. Escuta essa perícope. Vou ler tudo sem comentar. Eu vou explicar para você aqui porque que tem gente que tem necessidade de falar mal do outro. Eu já atendi uma pessoa que me diz assim: padre,
estou tendo um problema de relacionamento. Por quê? Tal pessoa só chega perto de mim e fala mal de alguém. O assunto da boca dela é só falar mal de alguém. Tem gente que tem necessidade de falar mal de alguém. Por quê? Pesquisei. Leio. A necessidade de falar mal de alguém tem a ver com a forma de como nós nos sentimos. Quanto mais nos sentimos bem a nosso respeito, menos teremos vontade de apontar o defeito dos outros. Quanto mais insatisfeitos, mais teremos esta tendência. E isso ocorre por um fato muito simples. Ao falar mal de alguém, temos uma sensação falsa de que somos melhores. Dá um sentimento temporário de superioridade. É uma necessidade de nos elevarmos, e isso é feito através do rebaixamento dos outros. Quando sentimos vontade de falar mal de alguém, temos um momento ideal para a autoobservação e análise do que sentimos. Pode ser que os defeitos do outro nos incomodem, mas pode ser também que sejam as qualidades da outra pessoa que nos causam ciúme, inveja e raiva. Repita: ciúme, inveja, repita. Quando alguém for falar mal de alguém para você, sabe que essa pessoa tem uma dessas três coisas, ou as três. Ou ela tem ciúme dessa pessoa, ou ela tem inveja, ou ela tem raiva. Por quê, padre? Por não ser o que o outro é, por não ter o que o outro tem e por não fazer o que o outro faz. Em qualquer um dos casos, o importante é reconhecer que existe algo de negativo em nós que veio à tona. Quando eu quero falar mal de alguém, eu tenho que parar e pensar: o que está no meu coração que está me levando a querer falar mal desta pessoa? Gente, falei, mas repito. Se você ainda não sabe, alguém falou mal de você hoje. Eu não gosto daquela frase assim não: falem bem, falem mal, lembrem de mim. Não gosto dessa frase, né? Se não fale bem, eu acho que não precisa falar nada. Mas a gente fica com essa frase aí. Mas saibam que eles falam. Você tem que chegar num grau que essas palavras não tirem nem o seu sono e nem a sua fome. Você tem que continuar comendo normal e dormindo normal. Falaram mal de você? O que fazer? Falaram mal de mim? O que fazer? 3 pontos. Coloca no teu coração isso para você viver. Primeiro ponto: não perca tempo em responder ou justificar. Seja indiferente. O que os outros dizem não afeta você. Não fique no Facebook respondendo, justificando, falando. Eles querem é isso. O seu silêncio é a melhor resposta. Eu assisti um filme, talvez vocês já viram, aquele Avatar. Tem uma cena no filme que eu trabalho em palestra sobre que você tem que responder se o outro te atinge. Há nesse filme um militar lá, muito estressado, quer destruir tudo. Ele está passando com uma nave enorme, com metralhadora, canhão de laser, a nave fazendo um barulhão danado. Coitadinho. E os nativos jogando flecha, as flechinhas, tic, 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 tic. Aí ele olhou e falou assim: o que eles estão fazendo? Aí um soldado disse: eles estão nos atacando, Senhor. Quer que nós revidemos? Ele ri e falou assim: isso é ataque? E a nave passa. O que a cena desse filme quis me dizer? Ele teria revidado se eles tivessem canhões à altura de derrubar a nave. Aquelas flechas, meu filho, nem cosca na nave fizeram. O que ele fez? Toca. Liga para isso não. Toca a nave. Gente, quantos outros falam mal de você? É flecha na nave. Você não vai perder tempo de ficar respondendo, gastando munição, atacando o outro. Deixa a sua nave continuar o trajeto. Vai. Seja indiferente, não responda, não justifique, não dê munição para o outro. Segundo, continue fazendo o que você acredita e não mude para agradar quem fala mal de você. Quem fala mal de você, fala mal por prazer de falar mal. Nossa Senhora, olha o cabelo dessa menina.
Você que entrou. O cabelo dessa menina. Olha o cabelo dessa menina. Aí ela falou, o padre falou de mim na missa. Aí ela vai e corta o cabelo curtinho. Ela vem semana que vem. Olha o cabelo dessa menina. Você entendeu que o problema não é o cabelo dela? Você entendeu que o problema sou eu? Ou não entendeu? O problema, porque ela mudou o cabelo. Só que ela mudou o cabelo para me agradar. Só que o outro, ele nunca vai parar de atacar você. Ele tem prazer de atacar você. Então o melhor dela é ela vir todo dia com o cabelo. Eu falando do cabelo dela. Ela não corta, ela não muda o penteado, ela continua sendo ela mesma. Das duas uma, ou eu vou me cansar, ou ela vai provar para mim que a minha palavra não tem poder nenhum sobre o cabelo dela. É isso que você tem que aprender para ser feliz. E você não é feliz porque os outros falam mal de você. Você fica sem comer, você fica sem dormir, você fica querendo ter como chama esse negócio do Face, que é um perfil falso? Oi? Fake, é um perfil falso. Quem tem perfil falso, das duas uma, ou está querendo o que não pode, ou está querendo atacar, mas ninguém pode saber que é vocês ficam então. Gente, não perca tempo com essas coisas. Continue fazendo o que você faz. Terceiro, não perca o foco. Eu quero chegar ali. O resto é resto. Mas fique esperto. Pessoas que cultivam a maledicência. O que é maledicência? Falar mal do outro. Possuem algumas características. São 5. Repita primeiro. São pessoas perigosas. Por quê? Porque não têm escrúpulo. Não se importam se o que estão dizendo é verdade ou não. Eles querem denegrir o outro. Segundo, não são leais. Quem fala mal de alguém para você, falará mal de você para alguém. Não são leais. Terceiro, acham que têm sempre razão. Distorcem tudo e só veem o que lhes interessa. Quarto, são sádicas. Quanto mais doloroso ou humilhante for o que tem para dizer sobre o outro, mais prazer sempre sentem em repetir e compartilhar. Coloca no seu Face, no seu Instagram, essas coisas aí, uma foto escrita assim, bom dia, Deus te abençoe, o seu dia será espetacular. Olha quantas curtidas, quantos comentários e quantos compartilhamentos. Agora coloca uma fofoca que não diz respeito a ninguém e me fala quantas curtidas, quantos comentários, quantos compartilhamentos. Olha para cá. A mentira voa a jato. A verdade vai de carroça. Coloca na mídia alguma coisa que denigre alguém. Em minutos todo mundo sabe. Coloca uma notícia boa de alguém. Hoje meu amigo fulano está fazendo aniversário. Tem gente que nem curte. O que me interessa isso? Como chama aquele cantor que faleceu? Não vou entrar nesse mérito não. Mas vocês viram o que fizeram com a autópsia dele. Eu, graças a Deus, não vi. Mas tem gente que viu. E tem gente que viu e fez questão de espalhar. Já perderam o controle disso. Ninguém sabe onde o vídeo já está mais. Eu já vi um cara comparando uma foto dele, ele cantando feliz, escrito assim: hoje estou feliz, fiz um show em tal lugar, sucesso. Ninguém comentou, ninguém compartilhou. Mas o cara com o peito aberto, costela para um lado, selfie para o outro. Mas isso aí, o ser humano está assim, meu irmão. O ser humano está assim. E você tem que se blindar contra isso. Tem muita gente sádica, gosta de passar o mal feito. Não tem amigos de verdade. Fazem alianças em prol de benefícios e ganhos. Se você não quer que as pessoas falem de você, seja medíocre como elas. Sua felicidade e suas vitórias despertam inveja de muita gente. Fala para quem está do seu lado assim, tem gente que tem inveja de você. Olha para cá. Provérbios 2, versículos 6 ao 7. Repita comigo. O Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede ciência. Da sua boca procede prudência.
Ele reserva para os retos de coração a salvação. E é um escudo para aqueles que caminham na verdade. Vou repetir. Provérbios 2, 6 a 7. O que a palavra está dizendo? Não se preocupe com o que os outros dizem de você. Se ocupe com aquilo que Deus sabe de você. Porque Deus, Ele vai colocar um escudo sobre aqueles que caminham na verdade. Se você caminha na verdade, não fede, não cheira, se os outros dizem que você caminha na mentira. Se você não fez, não fede ou cheira, que os outros digam que você fez. Importa que Deus saiba, que quem te ama saiba, que quem te conhece saiba. Não justifique, não perca o seu foco, não mude de vida. Olha para cá. A pessoa que fala mal, ela quer parecer bem, ela quer parecer boa, ela quer parecer santa. Então, quando alguém for falar mal de alguém para você, a não ser que a pessoa não tem vergonha mais, aí já é outra coisa. Mas tem muita gente que é sábia, ela chega puxando assunto. Não, sabe tal pessoa, eu gosto, é isso, é aquilo. Aí o assunto começa. Aí no meio do assunto ela fala assim: eu não queria comentar não, sabe? Mas me falaram. Está na Bíblia isso. Provérbios 5, 3 a 4. Aqui fala sobre a outra mulher. Um homem que é casado, aí outra mulher fica no ouvido dele. Mas eu vou tirar aqui os lábios da mulher alheia e vou colocar quem fala mal do outro. Presta atenção. A pessoa maldizente destila mel. Melzinho. Seu paladar é oleoso como azeite. Não sabia disso não. Me contaram que teve aqui, eu não fui, teve aqui em Divinópolis não sei se é congresso, um campeonato daqueles homens e mulheres musculosos. Como chama aquilo? Fisiculturista. Eles passam óleo, né? Aí eu falei: para que esse óleo todo, gente? Ele falou: não, é para realçar o músculo. Ave Maria. Aí o outro disse assim: só em competição. Na luta a gente passa óleo também. Eu falei: para quê? Para escorregar igual quiabo. O outro segura, você com óleo, você escapole. A pessoa que fala mal do outro, ela é toda oleosa. Ela escapole, ela é muito esperta. A pessoa não é boba, não, ela é esperta. Toda pessoa ruim é esperta. No fim, a pessoa que tem lábios de mel e é ágil como óleo, ela é amarga e aguda como a espada de dois gumes. Cuidado com a pessoa que começa com uma conversa doce, mas no final ela quer o quê? É espetar o outro. Gente, vamos guardar uma frase? Essa frase eu gosto. Olha para cá e repita. Eu não vou falar, depois você repita. Pedro e Paulo, não é Pedro apóstolo e Paulo não, viu? É só para você guardar o nome. Quando Pedro fala mal de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Entendeu ou não? Eu vou repetir. Quando Pedro fala mal de Paulo, ouvindo o que ele está falando, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Toda pessoa maldosa fala mais de si mesma do que do outro. Quando a crítica é muito ferrenha, quando o negócio é muito baixo nível, quando o negócio está igual, é porque a pessoa está colocando ali, não é uma crítica ao outro não, ela está se colocando ali. Quando Pedro fala mal de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Repita. Quando Pedro fala mais de Paulo, eu sei mais. Quando a pessoa chegar perto de você falando mal de alguém ou escrevendo mal de alguém, saiba, aquela pessoa está falando é do outro, não é dela. A pessoa está escrevendo o que ela pensa, o que ela é, o que ela sente, o que ela faz, o que ela gosta. É isso que a pessoa é. Quando Pedro fala mal de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo, que o outro fala é de si mesmo. René Venâncio, com o pensamento dele nós finalizamos. Ao invés de ficar fazendo fofoca, maldizendo as pessoas por aí, ajoelhe-se e faça uma oração pedindo a Deus para que Ele ilumine e contenha os seus maus pensamentos. Melhor uma boca calada do que palavras injustas ferindo o próximo e espalhando a maldade que habita os corações vazios e invejosos.
Se você é do tipo que fala demais, regenere-se. Seja justo e dedique-se a cultivar a perfeição do silêncio. Gente, isso nós tiramos uma lição para nós. Todos nós temos a tendência de falar mal de alguém no momento ou no outro. Mas neste momento, é preciso que você freie a sua língua pelo silêncio e pergunte a Deus: o que está me levando a falar mal de alguém? O problema não é falar mal de alguém, é o que te leva a querer falar mal de alguém. Eu estou com ciúme? Eu estou com inveja? Por que eu tenho raiva dessa pessoa? Por que eu tenho necessidade de falar mal do outro? O problema do maldizente não é o outro, ele mesmo. Porque quando Pedro fala mal de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então o problema não é Paulo que está sendo falado, é quem está. Meu irmão, quando você for dormir, quando você acordar, diga para Deus: oh meu Deus, me blinde hoje contra toda a palavra dos outros. Que meu ouvido esteja aberto à tua palavra, que meu ouvido esteja aberto à palavra de quem me ama, que meu ouvido esteja aberto à palavra de quem me conhece. Como os outros não tiveram importância para o Senhor, que os outros não têm importância para mim. Amém? Feche os seus olhos um instante. E hoje eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, porque hoje eu aprendi a ser um pouco mais feliz, não dando importância para aquilo que os outros falam de mim. O importante é quem sou eu para Deus, é quem sou eu para minha família e amigos, é quem sou eu para quem me conhece de verdade. Eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a sua graça a mim dispensada não foi estéril. Ajuda-me, Senhor, a não me definir por aquilo que os outros dizem de mim. Que eu me conheça a cada dia, que eu busque ser eu a cada dia, para que a palavra dos outros, baseada na inveja, na raiva, no ciúme, não me entristeçam. Que eu ore por essas pessoas e gaste o meu tempo investindo nos relacionamentos que realmente têm valor para mim. Fecha os meus ouvidos a toda palavra maldosa, a tudo aquilo que me faz mal, que me faz sofrer. Eu confio em Ti, Senhor, e sei que não serei atacado, porque o poder de Deus sela na minha vida a proteção que vem do céu. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E tome posse disso tudo que falamos, aplaudindo a Jesus. Você que acompanha sempre essas pregações aí da sua casa, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e principalmente, se puder, volte, escute de novo esta pregação. Mas, Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, estamos celebrando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós cristãos e católicos, o dia mais importante do ano. Se é bem verdade que nos reunimos aos domingos para a nossa Páscoa semanal, nós estamos celebrando hoje a nossa Páscoa anual, que ela vem após o Tríduo Pascal. Fizemos uma caminhada longa de 40 dias,
Fomos com o Senhor também para o nosso deserto existencial, para vencer as nossas tentações, para nos tornarmos um pouco mais santos, para podermos celebrar a Páscoa dele e a nossa Páscoa. Páscoa é passagem. A palavra Páscoa, Peshá, significa passagem. Lembra a Páscoa judaica, a Páscoa de Cristo e a nossa Páscoa. A Páscoa judaica, a saída do Egito para a terra prometida, a libertação da escravidão. A Páscoa de Jesus, passagem da morte para a vida, num corpo glorioso. A matéria espiritualizada, o espírito materializado. Não é matéria como a nossa, mas se pode tocar. Jesus vai dizer para Tomé: toca, toca. Ele vai comer um peixe, então é matéria. Mas ele atravessa a parede, as portas fechadas, ele aparece e desaparece. É um novo modo de existir do ressuscitado, não mais reconhecido pela face, porque a face de Cristo é aquela do Tabor, é aquela face que não se olha. É por isso que em todas as aparições do ressuscitado, os evangelistas dizem: Jesus disse, a paz esteja convosco. Ele mostra as mãos e o lado. É olhando a sagrada face, é olhando as santas chagas que nós identificamos que o crucificado é o ressuscitado e não outro. Nós estamos, meus irmãos, vivendo também a nossa Páscoa, a passagem do pecado para uma vida mais santa. Por isso, a penitência quaresmal, a oração quaresmal, o jejum quaresmal, os mutirões de confissão, a via sacra e tudo aquilo que a igreja nos oferece nesta nossa caminhada rumo à vida que não tem fim. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Meus irmãos, o texto que foi proclamado na sua riqueza, eu quero destacar apenas 6 pontos, para que possamos entrar no texto e trazer o texto para o contexto da nossa vida. Porque saber que Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás não vai mudar muita coisa. É necessário trazer esta ressurreição para a nossa vida. É necessário ir com Madalena ao túmulo. É necessário correr com Pedro e com o discípulo amado. É necessário ver os sinais. É necessário crer. É necessário testemunhar. O texto lido no versículo 1 vai dizer que Maria Madalena, ela vai ao túmulo quando ainda estava escuro. Primeira lição, meus irmãos: não deixemos de procurar Jesus quando as noites escuras vierem sobre nós. Nós vamos enfrentar momentos difíceis, problemas, perda de entes queridos, podemos ficar doentes, pessoas que nós amamos podem ficar doentes. É aquilo que São João da Cruz vai dizer: a noite escura. Quando você reza e parece que Deus não ouve, quando você reza e parece que Deus não vê, quando você reza e parece que Deus não responde, é a noite escura. Para muitas pessoas, a noite escura é uma desculpa para dormir, é uma desculpa para não ir, é uma desculpa para não servir, é uma desculpa para não amar. Mas não foi desculpa para Maria, lá de Magdala, o nome da cidade. Por isso, Maria Madalena, Miriam de Magdala, ela não consegue dormir, e de madrugada ela vai ao sepulcro. A verdadeira fé, ela continua caminhando mesmo na escuridão. Infelizmente, meus irmãos, eu conheço pessoas que enfrentaram a noite escura da vida e perderam a fé. Não foram mais à igreja, não rezaram,
não acreditaram mais. Madalena, mesmo estando escuro, ela vai buscar o seu Senhor. E aqui vale a pena lembrar quem é esta mulher. Muitos atribuem a ela a questão da prostituição. Maria Madalena nunca foi prostituta. Não existe na Escritura referência alguma a Maria Madalena como a tal prostituta. É porque eles interpretam a Bíblia naquela mulher que era prostituta e que tocou no Senhor como se fosse Madalena. E não é Madalena aquela mulher. O que a Escritura nos revela é que Madalena teve um passado sombrio e ela era atormentada por 7 demônios. Aqui nós não vamos contar no dedo 7, mas o 7 significa ela tinha na vida dela a plenitude do mal. Quem a liberta? Jesus. E uma vez ela liberta, ela vai segui-lo. Permita-me ir a um texto que ainda virá, quando Jesus, na sua elegância, na sua redenção, quando esse texto termina, Madalena retorna ao túmulo. Ela chega, ela chama, Pedro e João vêm, eles voltam, mas ela permanece. E Jesus aparece para ela, atrás dela. Ela acha que é um jardineiro, mas Jesus é fino, né? A educação de Jesus nos encanta. Ele vai dizer apenas Miriam, Maria. Ele omite Madalena. E aqui ela vira 2 vezes, né? Porque quando ele pergunta: mulher, por que choras? A Bíblia diz, ela virou e disse: se fosse tu que o tiraste, diga-me onde o colocaste, eu buscarei. E Jesus diz para ela: Maria. Ela se vira e diz: Rabone. Como que ela ia virar se ela já estava virada? Porque primeiro ela virou a cabeça, só depois ela virou o coração. Então aqui Jesus olha para aquela mulher e diz: Madalena é passado, assim como eu ressuscitei, você também ressuscitou. Você não é Maria Madalena, Miriam de Magdala, você é Maria. E a palavra Maria significa a amada. Você é a amada de Deus. Aprendamos, meus irmãos, com Maria Madalena, com Maria lá de Magdala. Mesmo nas noites escuras da fé, procuremos o Senhor, busquemos Jesus. Quando as coisas apertarem, é aí que nós devemos rezar mais e não abandonar jamais a sua comunidade de fé. Segundo ponto, ela vai relatar ao grupo dos 12: tiraram o Senhor do túmulo. O amor de Madalena era muito grande, só que aqui houve um problema. O amor dela foi maior que a fé. Não sei se você já viveu isso. A hora que vem na sua vida um sofrimento, parece que a gente esquece tudo e só existe o sofrimento. Depois que a coisa vai se acalmando, a gente vai lidando melhor com as coisas. Eu atendi agora no fim de janeiro uma senhora que fez um exame e apareceu um nódulo. Certamente, segundo o exame, maligno. Ela estava com câncer. E ela saiu lá do médico desesperada. A filha dela ficou me procurando, doida: minha mãe gosta de você, dá uma benção para ela, etc. Não é? Acabou que no fim da tarde encontrei, abençoei. Ela totalmente assim, agitada. Eu falei com a filha: nada melhor que uma noite de sono, nada melhor que o início do tratamento. Tá boazinha. De vez em quando ela vem domingo de manhã. Poucas semanas depois ela fez a primeira químio. Aí veio mais calma, com mais confiança, com mais serenidade. A vida é assim, né? Na hora da notícia, mas depois as coisas vão chegando no lugar. Maria tinha um amor muito grande, mas naquele momento de dor ela esqueceu a palavra de Jesus, que Jesus tinha dito: olha, nós vamos para Jerusalém
eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Quando Maria viu o túmulo aberto, a primeira notícia deveria ser: ele vive. Mas não foi a primeira. A primeira foi: tiraram o Senhor do túmulo. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós olhamos para situações de morte e parece que Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandona. É preciso, nos momentos, saber que Ele nunca se ausenta de nós. A sua presença pode ser invisível, mas ela é real. Terceiro ponto: correram Pedro e o outro discípulo. Esse outro discípulo é João. Ele não diz o nome dele, ele põe o discípulo amado, porque João simboliza a igreja. O verbo é interessante, que é o verbo correr. E o verbo grego usado neste texto não é só um correr com pressa, é um correr de maratona, é um correr de competição, é um correr que tem tempo, é um correr que tem urgência. Quem ama tem pressa. Vamos repetir? Quem ama, Pedro, um senhor. João, jovem, discípulo mais jovem. Claro que João chegou primeiro. E vocês podem dizer: ele chegou primeiro porque ele era mais jovem. Não, a Bíblia vai dizer que ele chegou primeiro porque ele amava mais. Pedro vai amadurecer o seu amor depois, lá no mar de Tiberíades, quando Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Pedro parece que hesita em chegar. Sabe aquela corrida que você não quer chegar? Sabe aquela viagem que você não quer chegar? Sabe aquela conversa que você não quer ter? Parece que a coisa vai. Pedro é isso. Só que João mostra uma fineza, porque a fé do discípulo, a juventude do discípulo, espera a autoridade de Pedro. João pode ter chegado primeiro, mas o primeiro era Pedro. João chegou primeiro, mas o primeiro era Pedro. O título de Pedro no colégio apostólico é primo inter pares, é o primeiro entre os irmãos. Então João, naquela delicadeza, ele chega, mas não entra. Pedro vai chegar. Certamente Pedro perguntou: e aí? Não entrei. É o Senhor primeiro, é você primeiro. Pedro entra, depois João entra. E a Bíblia diz que Pedro viu, João viu e creu. Os jovens, adolescentes, crianças, precisamos voltar à educação joanina. Precisamos olhar para João e aprender com João a esperar os mais velhos, a deixar o lugar para os mais velhos. Quem serve primeiro o almoço são os mais velhos. Quem tem a primeira palavra são os mais experientes. Hoje a coisa se inverteu. Se os avós e os pais não correm, não comem nada, porque quem manda hoje são as crianças. Quem joga as cartas são os adolescentes. Eles comem, eles fazem, eles aprontam, eles que falam, eles que sabem. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. João, jovem, ensina a fineza de esperar o mais sábio chegar. O discípulo amado espera Pedro. Quem é João hoje? A igreja. Quem é Pedro? O Papa. E com muita emoção nós vimos, eu até partilhei no meu Instagram, o Papa hoje lá na bênção da cidade para o mundo, Urbi et Orbi, falou pouco, sentado numa cadeira de rodas, ofegante. Dá para ver claramente um homem muito doente, muito debilitado, não consegue nem levantar as mãos. Impressionante isso, é uma coisa de Deus. Você não vê isso no mundo não.
Você não vê isso em outras igrejas, não. Numa geração que exalta a juventude, o importante hoje é ser jovem, por isso estica de cá, puxa de lá, corta daqui. O importante, quando é que você quer ver uma pessoa feliz? Fale que ela tem uma idade menos que ela tem, ela ganha o dia. Nossa, você tem 40 anos? Nossa, você acha? Porque eu estou com 50. Nossa, não há problema cuidar da aparência. Não é isso que eu estou dizendo aqui. É porque quando nós olhamos para o Papa, ele vai totalmente contra a maré, totalmente contra os valores do mundo. Não tem beleza física, não tem saúde física, cadeirante, ofegante. O cardeal da liturgia que leu o discurso para o Papa, mas ali estava toda a igreja em torno de Pedro. Toda a igreja ouviu bem baixinho: Feliz Páscoa. E aquilo bastou. A alegria da igreja quando o Papa está presente. Continua. João esperou Pedro ontem e nós esperamos Francisco hoje. Que bom que pelo menos ele conseguiu aparecer na sacada da Basílica para abençoar de Roma a todos nós. Aquilo que aconteceu no sepulcro continua acontecendo hoje. Quarto ponto, o microfone continua. E eu quero aqui cumprimentá-los pela educação e fineza litúrgica, porque há muitos lugares e até muitas igrejas, quando a luz se apaga, as pessoas gritam. Eu não sei o motivo dos gritos, e os senhores permaneceram em silêncio, no clima de oração, respeitando a casa de Deus. Meus parabéns, viu? Vocês estão na nata do catolicismo. Isso é coisa rara de se ver. Deus seja louvado pela vida, pelo respeito e pela fé de vocês. Enquanto a luz não volta, o padre prega no escuro. É até bom que fica mais introspectivo, né? Nós estamos tendo nessa região quedas frequentes de luz. Depois devemos ver se é a região ou se é o próprio santuário, né? Já arrumamos a fiação, já trocamos o padrão, já pegamos uma linha a mais, mas eu não sei se a queda é do santuário ou se é da região. Vamos ver isso depois. Mas continuando aqui a fala, até bom que a luz volta, espero que volte. João, ele vê os panos dobrados, e aquele pano dobrado, ele acreditou. Ali não havia aquele anjo que vai dizer para Maria Madalena: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Não, não, não. João, ele vê apenas o pano dobrado, o sudário num canto, o pano que estava no corpo do Senhor no chão. Existe, meus irmãos, um costume nos restaurantes mais elegantes, isso vem da Roma antiga, não é? Aqueles grandes banquetes, quando havia uma toalha de linho. Hoje em certos restaurantes não tem aquele guardanapo de pano, de papel, né? Tem o guardanapo aquele de pano, se coloca no colo ali, mas há uma linguagem. Quando você precisa levantar-se para ir talvez no banheiro, para fazer uma ligação do celular, cumprimentar uma pessoa na outra mesa, o que se faz com aquele guardanapo? Há duas linguagens para o garçom: a linguagem de que você voltará e a linguagem de que você já terminou. Comecemos pelo término. A pessoa, ela vai pegar o guardanapo, ela vai amassá-lo, vai puxá-lo e coloca do lado do prato, como se fosse um pano jogado. Aquele guardanapo jogado daquela maneira está falando para o garçom: terminei, pode tirar. Em restaurante mais elegante, o garçom viu aquilo, ele já vai pegar o prato, já tira o guardanapo e já vai colocar ali algo da sobremesa, se houver. E suponhamos que você não terminou, que você vai voltar,
que tem comida ali que você vai comer, não é resto, você precisou levantar. Qual é a linguagem? Você pega aquele guardanapo de pano, você vai dobrá-lo, não vai amassá-lo, e coloca ele dobradinho do lado direito superior do prato. O garçom, ele vai olhar, ele não vai tocar no prato. Aquele guardanapo diz: volto logo, só vou ali, estou voltando. É por isso que João acredita, porque o pano que estava no rosto de Jesus estava dobrado na cabeceira. E para quem sabe ler um pingo e letra, né? Eu não sei se foi Jesus, eu não sei se foi um anjo da ressurreição. Eu só sei que alguém delicadamente dobrou aquele pano que estava no rosto e colocou no cantinho, não jogou para o lado não. O que significa este pano dobrado? Só vou ali, eu volto, daqui a pouco eu volto. A igreja acredita na parousia, na volta de nosso Senhor. Hoje pela manhã eu partilhava, e quero apenas citar a frase: para quem crê, nenhum sinal é necessário. Para quem não crê, nenhum sinal é suficiente. Para quem não crê que Jesus ressuscitou, você pode mostrar na Bíblia, você pode mostrar na ciência, pode fazer teste de carbono 14, pode levar a pessoa tendo sepulcro, a pessoa continuará não crendo. Mas a pessoa que tem fé, apenas pelo testemunho da igreja, ela vai dizer: o Senhor ressuscitou. É a fé simples de João que consegue ver num pano dobrado o sinal da ressurreição. Permitam-me, meus irmãos, abrir aqui um outro parênteses para ajudá-los na vida espiritual. Claro que eu não o faço, mas certas pessoas que me procuram para aconselhamento, mas eu tenho uma vontade de dar uma lavada nessa pessoa, só que eu não faço, nunca fiz. Mas que dá vontade, dá vontade. E por que, pastor, ter vontade de lavar a cara da pessoa? Que todo mundo enxerga os sinais, ela não. A tragédia já foi anunciada, não é de agora. Ela já está num caminho errado há tempos, fazendo escolha errada há tempos, frequentando lugares errados há tempos, andando com gente errada há tempos. E o que ela esperava no final? Que tudo desse certo. Então aqui nós aprendemos o valor dos sinais. Veja os sinais na sua família, veja os sinais positivos ou não no seu namoro, veja os sinais no seu casamento, se a coisa está indo bem ou não. Veja a maneira como seu filho chega em casa, como ele permanece, como ele sai. Leia os sinais, se tem algo ou não. A dor é um sinal de que o corpo não está bem, e há pessoas que não sabem ler os sinais do próprio corpo, oxalá da própria vida. João me ensina isso. Ele sabe ler os sinais, sinais da ressurreição, sinais da Páscoa. Aí, meus irmãos, nós queremos ver os sinais da Páscoa, mas a gente não consegue ver os sinais de Deus na própria vida, os sinais de Deus no próprio estudo, no próprio trabalho, nos nossos relacionamentos. Páscoa é para nos pesar nos sinais de Deus. Contei na missa da manhã, mas a maioria dos senhores não estavam. Permita-me repetir uma parábola pequenina, que já é do conhecimento da maioria, acredito, mas pode ser que alguém não conheça. O governo fez uma barragem enorme, e esta barragem, ela iria, uma represa, né? Inundar uma cidade. Então as pessoas foram retiradas dali, e no último dia os bombeiros vieram tirando as últimas pessoas. Mas tinha lá na cidade uma igrejinha com um sacristão. O sacristão, um homem de muita fé, ele dizia assim: Deus vai me salvar, Deus vai salvar a minha vida. Ele estava lá mexendo na sacristia, escutou uma sirene. Ele olha na janela, era um carro de bombeiro, e o bombeiro disse: vamos sair, que a água já vai começar a subir. Ele falou: não, vai salvar quem precisa, a minha vida Deus salvará. Então tá bom. A água começou a subir e chegou no joelho dele. Passaram outros bombeiros com bote, aqueles botes com ar, né? Falou: olha,
sobe no bote, nem sujar seu pé você vai. Não, pode salvar quem precisa, a mim Deus salvará. E a água continuou subindo, chegou no pescoço do sacristão. Um bombeiro passou de lancha: olha, cabe você aqui conosco. Não, salve quem precisa, eu estou bem. A água continuou a subir, e ele subiu no telhado da igreja. Passou um barco menor da marinha, disse: olha, você é o último por aqui, hein? Não se preocupe comigo, eu sou uma pessoa de fé, Deus me salvará. A água continuou a subir, ele pendurou na torre da igreja. Veio um helicóptero: atenção, suba na escada. Você, não, muito obrigado. Mais do que um helicóptero, é o meu Deus, porque Deus me salva. E o cara acorda no céu, pelo menos acordou no céu, né? Poderia ter sido pior. Ele acorda no céu e vai tirar satisfação com Jesus. Oh Senhor, eu sempre acreditei que o Senhor me salvaria, que o Senhor me abençoaria, que o Senhor guardaria a minha vida, e o Senhor deixou eu morrer afogado? Jesus, espera aí, vamos conversar. Eu mandei um bombeiro antes da água chegar, você não quis. Eu mandei um bombeiro de bote, você negou. Eu insisti, mandei um barco, você não quis. Mandei até a marinha, você negou. Falei: ó, vou mandar um helicóptero, você também não quis. Você queria mais o que, meu filho? Sabe qual foi o defeito dele? E sabe qual é o nosso defeito? Aquele que espera muito de Deus, geralmente é o que não faz nada para Deus. Geralmente, quem espera muito de Deus não está fazendo nada para Deus. Ele não conseguiu ver os sinais de Deus. Deus foi enviando ajuda para ele e ele foi negando. Aprendamos com João. Para João, um paninho dobrado, Jesus ressuscitou. Por fim, meus irmãos, como que o evangelho termina? Ainda não haviam compreendido a Escritura, por isso tiveram dificuldade de crer na ressurreição. Precisamos entrar mais na Bíblia Sagrada. Sem Escritura não se entende o mistério. A Bíblia Sagrada é o manual de instrução. Tem gente que não gosta de manual de instrução, bobo de quem não lê manual de instrução. Você vai usar lá o que você comprou como se fosse um Fusquinha, tendo comprado uma Ferrari. Nada contra o Fusquinha, mas o manual ele vai te ensinar coisas que você acha que sabe, mas tem muita coisa ali que você não sabe. Talvez ninguém aqui nunca fez, e quando eu falo ninguém, eu estou no meio. Quem aqui já leu o manual de um iPhone? A gente vai trocando o iPhone, passa os aplicativos e continua mexendo. Mas quando você vai num técnico, nesse pessoal que sabe, ele fala: peraí, pá, deixa eu mexer umas coisas para o senhor aqui. Fala: mas o que você está mexendo aí? Não, estou configurando câmera, estou configurando aqui quando não tiver o 3G, já estou pondo isso aqui, estou mexendo. Fala: mas como que tem isso tudo? Aí, pá, está no manual. Manual, está no manual. Não é assim? Então, nada contra os outros celulares. Estou citando o iPhone porque ele é o badalado, né? Mas se você começar, meu filho, a aprofundar nesse aparelhinho aí, tem coisa que você nunca sonhou. Por curiosidade, vai lá nos ajustes. Toca num, ele abre 4. Você toca num dos 4, ele abre mais 4. Cada um dos 4 tem mais 3. Imagina o que tem ali dentro. A Bíblia é o manual de instrução da vida. Não, mas eu já sei. Aí não lê, aí não compreende a ressurreição, não toca o mistério. A leitura é clara: eles não acreditaram na ressurreição porque não tinham compreendido a Escritura. Mas é bom, meus irmãos, porque Jesus ressuscitado, ele não ressuscita e ele não sobe ao Pai. Ele permanece 40 dias
aparecendo aos discípulos, ele inaugura a escola do ressuscitado. Os discípulos deverão aprender com ele o mistério da ressurreição, porque ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra do seu, ele é a palavra de Deus, Logos tuteu, palavra de Deus, palavra do Senhor. Nós não temos mais a presença do Senhor para nos falar enquanto persona, enquanto ressurreição, mas nós temos a sua palavra, nós temos a Escritura e precisamos lê-la. Ele é a palavra do Senhor, ele é a palavra de Deus. Isso é Páscoa, meus irmãos. É irmos na igreja como se fosse um grande sepulcro e sairmos daqui com a certeza: ele está vivo, ele ressuscitou. Alguém me disse uma vez assim, sabe: ô padre, eu tenho inveja, eles inventaram agora inveja branca. Eu não sei se inveja tem cor. Inveja branca é pecado? Olha minha filha, eu não sabia que inveja tinha cor. O que é essa inveja branca? Ah, padre, eu tenho uma inveja branca dos apóstolos. Imagina que alegria andar com Jesus, ouvir Jesus, tocar Jesus. Eu não tenho inveja nenhuma. Que inveja que eu tenho dos apóstolos? Os apóstolos andaram com Jesus 1000 dias, 3 anos. Eu ando com Jesus desde que eu era pequenininho. Eles participaram com Jesus de uma ceia, a primeira missa. A gente pode participar da missa diária. Eles tiveram Jesus ao lado deles. Nós podemos ter Jesus dentro de nós, no coração. A ressurreição de Cristo permanece na história pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia. Sempre é Páscoa no coração daquele que crê. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Finalizo esta nossa pregação com um texto poético a respeito do domingo de Páscoa. É mais um texto do livro, né? Que eu contei para eles. Foi ontem, na vigília pascal. Iríamos, mas vai sair. Mas eu estava planejando uma surpresa com a editora Ave Maria, um livro para a quaresma, para que nós tivéssemos leituras espirituais na quaresma. Eu penso que a gente tem que dar o pão, né? Porque o padre fala, reza mais, tenha vida espiritual. Então eu vou colocar na mão de vocês um livro para vivermos a quaresma. E este livro teria uma homilia por dia, um esquema por dia, um texto por dia, uma oração por dia. E uma oração você fazer de manhã e à noite, do tempo da quaresma. E eu coloquei alguns poemas, que eu não sou poeta, mas me arrisquei ali, escrever alguns. E ontem eu li um sobre a vigília pascal. E agora não é um poema, mas foi um texto que eu tive uma ideia de uma pregação que eu fiz há muitos anos em Cajuru. O tema da pregação era: vamos com Madalena ao sepulcro. Eu criei um texto assim: se naquela época eu estivesse lá, como seria a minha ida com ela ao sepulcro? Claro, Madalena não iria sozinha, nós estaríamos certamente com ela. Amém? Então você estaria dormindo? Não sei, né? Mas o texto é este. É um presente para vocês, porque vocês estarão ele nas mãos, se Deus quiser, até o final do ano, no início do próximo, que a gente já fechou um outro livro sobre família, e já tem um outro sobre casal. Demorou, mas agora vamos pôr o negócio para funcionar. Estou esperando de oração. Mas vamos lá. O texto se chama Vamos com Madalena ao sepulcro. Ainda estava escuro, o sol ainda não nascera, mas o amor de Madalena já estava em caminho. Ela não compreendia tudo, mas ela ia com o coração partido.
com os olhos marcados pelo choro da sexta-feira, mas ia, porque quem ama vai. Vamos com ela. Cheguemos juntos ao sepulcro, onde sepultaram a esperança. Caminhemos com passos lentos, com alma. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação neste momento, nós estamos no 4º domingo da Páscoa, e é um domingo que se repete em todos os anos litúrgicos. É o chamado Domingo do Bom Pastor. Quando se fala de pastor, se lembra de ovelha. E quando se fala de pastor e ovelha, há uma relação de confiança, de convivência e de intimidade. Lembremos-nos do Papa Francisco, quando ele dizia que os pastores da igreja devem ter cheiro de ovelha, porque na verdade os pastores de ovelha o têm. Quando se fala de pastor e ovelha, a palavra maior que tem que ressoar no nosso coração é convivência, intimidade, amor recíproco. Aqui tem algo interessante. Por que nós somos cristãos? Por que nós somos católicos? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que de missa? Por que de adoração? Por que de vida sacramental? Porque nós queremos ter intimidade com Jesus Cristo. Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos entrar no coração dele e permitir que ele entre no nosso. Se isso não acontecer, nós teremos apenas religião. E o que nós vemos na sociedade hoje? Que pessoas que têm só de religião mudam de igreja como trocam de blusa. Essa não está boa, eu pulo para aquela. Essa aqui também não me agradou, tem mais umas 40 mil para eu escolher por aí. Não é questão de religião, é questão de espiritualidade, de criar raízes em Jesus Cristo e alimentar essa espiritualidade pela religião católica, porque somente a religião, ela não cria intimidade. Veja que entre os 12 escolhidos, um era traidor. Jesus vai chamá-lo de amigo, mas ele não foi amigo de Jesus. Então tudo que nós fazemos e tudo que o Senhor confiou à sua igreja é para que nós tenhamos convivência com Ele, intimidade com Ele, partilhar a vida com Ele. Repita: nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos num livro. Nós não cremos no livro. Nós não cremos numa ideia. Nós não cremos numa ideia. Nós acreditamos numa pessoa. Nós acreditamos numa pessoa. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. E por causa dele, nós conhecemos a Sagrada Escritura, celebramos a Eucaristia, ouvimos a sua palavra, o recebemos na Eucaristia, buscamos a confissão. Para que isso? Porque eu quero conviver com Jesus Cristo. Acredito que todos aqui têm amigos, amigas, uma pessoa que te ama de verdade. Como que você pode ter amigo se você não convive com essa pessoa? A maioria de vocês eu conheço de vista. Alguns a gente convive mais próximo aqui no santuário. Um eu atendo, uma confissão, outra. São níveis de relacionamento, né? Outros a gente fala: ô padre. Outros, ei, né? Mas a minha pergunta é: os mais próximos a mim e os mais distantes aqui no santuário, me respondam, o que falta para que eu e qualquer pessoa aqui no santuário sejamos grandes amigos? É uma palavra só, quem acerta? Convivência.
Através da convivência vem a intimidade, vem etc. Quando você convive com alguém, você vai se tornando o que dessa pessoa? Íntima, amigo. Aí você começa na casa dela, ela vai na sua casa, aniversário, para convivência. Não há como ter amizade se você não convive com a pessoa. Não há como ser amigo de Jesus e olhar para Jesus e falar: tu és o meu pastor, se você não tem convivência com Ele. E só a missa é muito pouco. É essencial. É a Páscoa semanal, domingo. Nós estamos aqui por causa dele. Nós somos seguidores dele. Mas se você não alimentar esta chama durante a semana, não ter momentos de oração, de diálogo com ele, de leitura da palavra, de silenciar o coração, de escutá-lo e não apenas ouvi-lo. Todo mundo ouve a palavra, mas poucos a escutam. Ouvir é entrar pelo ouvido. Tanto que nós temos dois, né? Como diziam as nossas mães, um entra e o outro. Jesus não diz: as minhas ovelhas me ouvem. Ele vai usar o verbo escutar. As minhas ovelhas me escutam. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é tudo aquilo que faz barulho, que tem som e que entra pelo seu ouvido. Entrou no seu ouvido, você ouviu. Escutar é atenção focada. Quando você escuta alguma coisa, você coloca a sua vida, você coloca a sua atenção, você coloca o seu ser ali. Qual é a reclamação de muita mulher casada quando me procura para ajudar no casamento problemático? Padre, o meu marido não me escuta. Só que o marido vai dizer: pode falar, eu estou ouvindo. Mas a mulher não quer um homem que a ouça, ela quer um homem que a escute. Ouvir, meu filho, você ouve mexendo na panela, se ouve em televisão, se ouve mexendo no celular, se ouve brincando com pet. Agora, escutar, você olha para a pessoa, você tenta entendê-la, você dá devolutiva de cabeça, de olhar, de gesto. Então Jesus não quer um rebanho que apenas esteja ouvindo, mas Ele quer um rebanho que esteja escutando. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vai dizer qual é a missão daquele que tem intimidade com Cristo. E a missão é o testemunho. Qual é a nossa missão? O testemunho. O que significa testemunhar Jesus? É mostrar para o mundo o quinto evangelho. O quinto evangelho. Quantos são os evangelhos? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi o primeiro a ser escrito? Marcos, é o menorzinho, é a fonte quelle. É de Marcos que Mateus bebeu. Mateus é o segundo. Depois Lucas, muito inteligente médico, ele vai dizer que todo mundo estava escrevendo bobagem. Aí ele quis fazer uma apuração séria, colocar a história de maneira mais profunda. Lucas se encontrou com Nossa Senhora. Tem coisas que só tem no Evangelho de Lucas que se refere a Maria, porque São Lucas conversou com ela, e Lucas escreve o seu Evangelho, e depois do Evangelho ele já escreve os Atos dos Apóstolos. É Lucas que escreve tanto o Evangelho como Atos. E por último, o Evangelho perto ali do ano 90, João. O Evangelho teológico, mais difícil, belíssimo. Então esses são os 4 evangelhos. Mas eu disse para vocês agora que testemunhar Jesus é mostrar o quinto evangelho. Qual é o quinto evangelho? É a nossa vida. É a nossa vida. Porque quando você lê os 4 evangelistas, eles estão contando o que Jesus fez e o que Jesus disse. Quando você dá o seu testemunho, você está mostrando o que Jesus é capaz de fazer hoje na vida daquele que confia nele.
E nós temos aqui uma leitura complicada, e nós temos Paulo e Barnabé, dois homens que testemunham Jesus com a vida e com os lábios. Só que a reação das pessoas é diferente. Lembro-me de um professor que eu tive no tempo de seminário. Ele ensinava a oratória sacra, como que a gente faz uma pregação. Ele dizia assim: o problema não é o que sai da sua boca, o problema é o que chega no ouvido do outro. Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa ouve, de acordo com a vida que ela tem. A pregação de Paulo e Barnabé é a mesma. Não há uma pregação A e uma pregação B. A pregação é Jesus Cristo. Você que está com o folhetinho nas mãos, se quiser, olhe o versículo 45. Como que os judeus receberam esta pregação? Porque Paulo e Barnabé, fiéis à graça de Deus, é importante ser fiel à graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a graça de Deus a mim dispensada não foi estéril. Além de ser um sentimento de masoquista, é um pecado você não se amar, porque você é obra do Criador. Você é o que é pela graça de Deus, porque a graça não foi dispensada. Então Paulo e Barnabé, eles estão pregando cheio da graça de Deus, e as multidões ouvem. Versículo 45, vamos ler juntos. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Ficaram cheios de inveja. Olha para você ver, eles estão pregando a palavra, evangelizando multidões. Ao invés das pessoas gostarem, eles tiveram o quê? Por que esse povão está escutando Paulo e Barnabé e não está me escutando? Por que esse povão está lá e não está aqui? Mas veja o versículo 48. Vamos juntos? Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. A mesma pregação, os judeus tiveram inveja e com blasfêmias, está escrito aí, e com blasfêmias se opunham a Paulo. A mesma pregação surtiu no coração dos pagãos outro sentimento. Eles ficaram contentes e glorificavam a Deus. Meus irmãos, quando a palavra de Deus chega no seu coração, ela chega com sentimento de inveja ou de contentamento e glorificação. Veja que tem mais um versículo, o versículo 52. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria. Versículo 45. Os judeus ficaram cheios de inveja. Os pagãos ficaram contentes. É o 48. E o 52. E os discípulos cheios de alegria. A mensagem é a mesma. Entendem o que é intimidade? Tem gente que lê a palavra e diz: eu tenho que mudar de vida, minha vida não está de acordo com a palavra de Deus não, me ajuda, Senhor. Outro lê o mesmo texto: bobagem, isso aqui é uma bobagem, o importante é ser feliz, isso aqui a missa é uma bobagem, negócio de Bíblia aí. E a palavra é a mesma. Há pessoas que se deixam moldar, e há pessoas que querem moldar a palavra à sua própria vida. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Hoje
Paulo e Barnabé somos nós. E quando você começar a dar o seu testemunho na sua família, onde você trabalha, na sua sala de aula, na sua faculdade, nos seus amigos, há pessoas que vão ficar contentes e vão glorificar a Deus. Há pessoas que vão se encher de alegria, mas você vai criar inimizades. Há pessoas que não vão gostar porque você está falando de Deus, e muitas vão ter inveja de você. Foi assim com Paulo, foi assim com Barnabé, e será assim com todo aquele que testemunha a palavra. Porém, o final da leitura é o mais importante. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Não importa o que os outros dizem do seu testemunho, o importante é que Deus vai conservar a sua alegria e vai te dar a plenitude do Espírito Santo. Amém? Amém. Isso é o principal. Ah, padre, mas fulano não gosta, é problema dele. Ah, a pessoa não quer converter, problema dele. Ah, fulano de tal está incomodado com a palavra de Deus, é ele. Quando a você vai receber a alegria e o Espírito Santo. Se você tem intimidade com Cristo, e intimidade é devagarinho, ela vai aumentando dia a dia. O que eu posso fazer aqui como padre é mostrar o caminho, mas quem vai caminhar é você. Eu posso apontar a estrada, mas quem que vai segui-la é você. Deus se propõe, Deus não se impõe. A minha função de pregador é mostrar-lhes. Agora, o que você fará com isso não cabe a mim. Daqui a pouco tempo eu vou dizer: ide em paz. Aí daquela porta para fora é com você. E nós precisamos entender que intimidade com Cristo é um trabalho diário, uma vida de oração diária. A leitura do Evangelho do dia. Os mais devotos a Nossa Senhora, é bom que todos nós o sejamos, o Santo Terço. Como que a gente tem intimidade com Jesus, intimidade com Nossa Senhora, intimidade com o anjo da guarda? Se você se relaciona com ele. Um dia alguém me disse assim: ó padre, você fica pregando como anjo da guarda, só fala do anjo da guarda como se fosse assim, um amigo seu. Eu nunca senti meu anjo da guarda. Eu falei: você não tem relacionamento com ele? Eu falei: com o meu eu tenho. Eu vou te contar, meu filho, ele me livra de cada uma, que é só ele mesmo, viu? E a gente nota, isso aqui só pode ser, ele te põe no lugar exato, com a pessoa certa. Um pequeno atraso, ele te livra de algo, se você tem relacionamento. Quando Jesus vai dizer que as suas ovelhas escutam a sua voz. Há muitas pessoas que vão à missa todo domingo, e espero que não tenha ninguém assim aqui, mas que pode ter pessoas aqui que estão apenas ouvindo a pregação. Elas não estão escutando a pregação. Aí termina a missa, elas são a mesma pessoa de antes da missa. Como que você me explica isso? Como que você me explica uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que recebe a comunhão, que é abençoada, e ela sai da igreja igual ela estava antes da missa? Tem um problema aí? Tem um problema aí? Coloque na sua casa, eu te desafio, coloque na sua casa uma panela grande com um óleo quente, pega uma batata, tira a casca, e joga a batata lá. E me diga se tem alguma batata que não será frita. Não, eu me recuso. Aí você tira todos, tem uma lá. Não, eu não, eu vou continuar crua. Eu não quero. Isso existe, gente? Não tem como. Quando você joga a batata ali, ela vai ter uma reação. Assim é a missa. Nós estamos como se fosse aqui na unção de Deus. Como que essa palavra não nos transforma? Como que a Eucaristia que a gente recebe não nos transforma? Como que a bênção de Deus não nos transforma? Então é preciso deixar-se transformar em ovelhas dele. E aqui eu coloco apenas o final do Evangelho.
que é muito bonito. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. O seguimento de Jesus passa por escutá-lo. Primeira etapa. Segunda etapa, segui-lo. Terceira etapa, estar nos seus braços, ou conforme o texto, nas suas mãos. Você que está nas mãos de Cristo, atenção, você pode sair de lá a hora que você quiser, mas assuma as consequências. Você pode viver a vida que você quiser, mas assuma as consequências. Agora, você estando na mão de Cristo, ninguém te arrancará de lá. Nem o diabo, nem pessoas, nem o pecado, nem a morte. A palavra de Deus é clara: as ovelhas que estão nas minhas mãos, ninguém as arrancará de lá. Deixa vir o lobo, deixa vir as tempestades, que venham os problemas, você está guardado nas mãos de nosso Senhor. Essa pode ser a sua oração hoje, antes de você dormir. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. Eu quero estar, Senhor, nos teus braços, protegidos por ti, afagados por ti, cuidados por ti. E quando nós nos sentimos nas mãos do Senhor, tudo muda. Quem está nas mãos de Cristo, você sente a tristeza transformando em paz, a tribulação em bonança, a doença em saúde, as trevas em luz, a confusão em claridade, o obstáculo em vitória, porque o Senhor cuida daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar no Senhor. Não se tem notícia que o pastor abandonou a ovelha sequer, mas a ovelha que se abandonou, ele vai atrás. Ninguém nos tira das mãos de Cristo, mas você pode de lá saltar. Então, meus irmãos, levemos para a nossa semana esta palavra. Deus espera de mim um testemunho, assim como Paulo e Barnabé. Há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, quando a nós estaremos cheios de alegria e do Espírito Santo. Seguir Jesus não é uma atitude labial, é uma atitude experiencial, é uma experiência, não é uma fala, é uma vida. Escutá-lo, segui-lo nas suas mãos, nos seus braços. Finalizo explicando, talvez você ainda não saiba, mas vai saber agora, a beleza do quadro conhecido por muitos, Jesus, o bom pastor. Como que este quadro tem várias nuances do quadro, mas o quadro original, e muitos aqui já viram, é Jesus com uma ovelha no ombro. Ele segura duas patinhas de uma mão, duas patinhas na outra, e a ovelha é como se fosse um cachecol. Já viram isso? A minha pergunta é: por que esta ovelha está ali? Há muitas pessoas que não sabem. Ai, padre, por que a ovelha está lá? Por que ela está lá? Se tem um rebanho de 100, 200, 300 ovelhas, por que aquela está ali? Ah, padre, é porque é a preferida, é a caçulinha, é a bonitinha. Aí Jesus falou assim: não, você não vai andar, vem cá que eu vou te carregar. Pelo contrário, aquela ovelha é a pior. E qual é a ovelha pior? É a chamada ovelha saltitante. O pastor, todo o rebanho tem uma ovelha saltitante. O que é a ovelha saltitante? Ela não quer ficar perto do pastor,
Ela não quer ficar junto do rebanho, ela quer ficar pulando. Só que tem um problema. Se ela pulasse sozinha, até que ia, ela ensina as outras a fazer o mesmo. Ela escolhe um lugar no redil onde ela consegue pular e ela pula. E quando ela pula, ela fica berrando para as outras, e as mais atrevidas pulam junto. Aí o pastor, além de guardá-las no redil, tem que ficar correndo atrás das ovelhinhas saltitantes. Como que ele resolve esta questão? Transformando a ovelhinha saltitante numa ovelhinha com a perna deslocada. Cuidado com isso. Você aí, ó, que é uma ovelhinha saltitante, tua chapa está esquentando, viu? Sua batata está assando, ó. O que o bom pastor faz? E por que o bom pastor faz? Porque ele não quer perdê-la. A ovelhinha saltitante chega na hora de dormir, todas as ovelhas se deitam. E o pastor, ó, está de olho na saltitante. Ele chega perto dela, faz um carinho, faz uma gracinha. Ela fica toda. Ele pega na perninha dela e faz um movimento brusco. Ele sabe fazer. Ele vai deslocar a perninha dela. Só que não dói. Faz um barulho, ela e fica quieta. O pastor sabe o que ele fez. E pronto, deixa passar a noite. Quando o sol amanhece, as ovelhas começam a acordar, vão levantando. O pastor começa a tirá-las do redil para levá-las para as planícies. Esta ovelhinha tenta levantar e ela não dá conta, porque a perninha está deslocada. Ela tenta, aí começa a doer, e ela começa a chorar, e ela vai chamando o bom pastor. Aquele choro. O pastor chega como se não soubesse de nada, dá um cutucão nela com a vara, ela não consegue levantar, puxa com o cajado, ela não consegue. Aí aquela ovelha, atenção, que só queria ficar longe, ela se vê necessitada dele. E ela sabe, se ele não me carregar, eu não consigo andar. Então ela é dócil. Aquela ovelha rebelde, ela se torna dócil. Aí o pastor a pega, a coloca no ombro, segura uma patinha de cá, outra de cá, e vai andar com ela. Quanto tempo, padre? Geralmente 3 dias. 3 dias. Ele desce, dá comida, dá bebida, põe, e ela acostumou ficar ali. Ela acostumou com o cheiro do pastor. Ela está ali exatamente para isso, para acostumar com o cheiro do pastor. 3 dias depois, as ovelhas estão deitadas. O pastor chega, pega a patinha dela, coloca a patinha no lugar. Ela não sabe, um animalzinho. De manhã, as outras levantam. Ela continua deitada e fica. Só que o pastor já sabe que ela consegue andar. Ele chega, dá um cutucão com a vara, ela fica em pé e ela vê que agora ela consegue andar. Minha pergunta é: dali para frente existe ovelha saltitante? Aquela ovelha, meu filho, é um grude com o pastor. Onde o pastor está, ela está do lado. Ela não consegue ficar longe daquele que acostumou a carregá-la nas suas mãos. O pastor deslocou a perninha da ovelha porque ele a odiava. Ele queria salvá-la. O que significa uma perninha deslocada? É um problema, uma tristeza, uma provação, uma doença. Meus irmãos, não estou falando para todos vocês, mas estou falando para muita gente aqui. Se a sua vida estivesse a 1000 maravilhas, talvez nem aqui você estaria agora. Por que eu procuro a Cristo? Porque a minha perninha está deslocada, porque eu estou sofrendo e Ele vai me carregar nas suas mãos.
Eu já passei por alguns momentos difíceis na vida. Pessoas aqui já passaram certamente. Quanto mais você já viveu, mais provação você já passou. Vocês poderiam dizer-me, naquele momento na sua vida, onde tudo pareceu de cabeça para baixo, se você não estivesse nas mãos do bom pastor, você não dava conta de passar por isso não. Amém? Todos vocês têm história para contar. Padre, isso que aconteceu na minha vida, se não fosse a minha fé, eu não conseguiria chegar aqui. Se não fosse as mãos do pastor, eu não tinha vencido. Então muitas vezes essa perninha deslocada significa o quê? Eu te quero perto de mim. Então toda vez que você ver o quadro do bom pastor com a ovelhinha no ombro, você vai olhar e falar assim: mais uma saltitante. É o pastor trabalhando ali. E uma vez que você se acostuma com Cristo, Ele vai colocar as coisas em ordem. Mas quando as coisas entrarem em ordem, nós não conseguimos ficar longe dele mais. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas me seguem e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Vale a pena, meus irmãos, daqui para frente, essa releitura. Todo problema que aparecer na sua vida, toda tristeza que bater na sua porta, toda provação que aparecer no seu caminho, pergunte-se antes: será que eu estou perto do bom pastor? Será que eu estou grudado no bom pastor? Será que eu estou tendo relacionamento íntimo com Jesus? Ou isso que apareceu na minha vida é para que eu possa rezar mais? Nós terminamos há pouco aí a quaresma. Muitas pessoas acordaram para rezar o rosário da madrugada. Acordei alguns dias. Não consegui acordar todos os dias, né? Mas acordei alguns. Tem gente que... Aí alguém me diz: padre, eu acordei os 40. Os 40? Os 40. Cochilava o dia todo, mas eu fiz os 40. Eu nem preciso perguntar. Ela não fez porque estava fazendo graça. Ela precisava de um milagre, para ela ou para alguém. Quem precisa de grandes graças, haverá de fazer grandes sacrifícios. É por isso, meus irmãos, que quanto mais próximo de Jesus nós estamos, e às vezes quanto maior é o problema, mais Deus a gente busca. Ele vai fazer na sua vida o que for necessário para não perder a sua salvação. Então vale a pena ser ovelhas próximas, para que não precisamos ter a perninha deslocada, para aprendermos que sem Ele nada fazemos, nada somos e não existimos. Feche os seus olhos um pequeno instante e traga agora à sua mente a imagem de Jesus com uma ovelha no colo. Cria na sua cabeça essa imagem: Jesus com uma ovelhinha no colo. Esta ovelha é você. Veja Jesus acariciando aquela ovelha, cuidando daquela ovelha, protegendo aquela ovelha. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Nós que estamos nas suas mãos, nós que ouvimos, escutamos a sua voz, nós que o seguimos pelo caminho. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, eu não sei o momento pelo qual você está passando, mas uma coisa eu sei: você está no colo do bom pastor, você está nas mãos
de Jesus. E Ele vai dizer: nada te arrancará das minhas mãos, ninguém te arrancará das minhas mãos, porque eu sou o teu pastor, um pastor que deu a vida por você, que derramou sangue por você. Permaneça nos meus braços, permaneça seguro nas minhas mãos, porque aqui é o seu lugar. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, por todo o cuidado, por todo o zelo que tens para com cada um de nós. Que o nosso coração tenha mais confiança, que tenhamos mais paciência, na certeza de que Deus age e trabalha para aquele que nele confia. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.